Ah, não, nada. É só para mostrar o quanto o silêncio é poderoso. Vamos pra lá. E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai continuar a aula de React e o que a gente vai ver? Seguindo o nosso roteiro, a gente vai entender um pouco o conceito de React e depois componentização. Então vamos lá. O que é o tal do React? Ele basicamente, como está no próprio site, que eu recomendo vocês fortemente a dar uma vasculhada no site, ver a documentação, que é a principal fonte que vocês têm que confiar para aprender sobre um framework ou qualquer outra tecnologia. No caso, o React ele é uma biblioteca para construção de interface do usuário, né? Biblioteca JavaScript. E eu acho que é melhor eu mostrar na prática para vocês como que funciona. O React ele funciona com base em componentes, né? No conceito de componentização. Então vamos lá. Então, se vocês estiverem com o código aberto, no caso no VS Code, a gente vai limpar alguns arquivos que não precisam ser utilizados nesse momento, que depois a gente vai criar um projetinho, a gente vai criar com base no design no Figma que eu desenvolvi, né? Um projetinho. Primeiro a gente vai arrancar esses arquivos CSS, .css, que eu não vou utilizar aqui, né? Esse arquivo de teste a gente não vai utilizar também, que é para fazer testes nas aplicações no React. Não vamos utilizar, o logo pode arrancar. O que mais? Esse report vitals também. Setup testes pode arrancar. E o index CSS também. Depois a gente vai limpar o CSS, porque existem margens, algumas coisas são padrão na DOM, né? Então a gente precisa zerar algumas propriedades. Então vamos lá. Primeira coisa, depois de excluir, né? A gente precisa tirar essas importações. Está importando aqui o CSS e o logo, o SVG. Pode arrancar a importação. O que mais? Todo esse HTML aqui pode tirar. Beleza, ficou limpo. Agora vamos tirar esse CSS da index. Vou sair do arquivo app, né? Fui para index no caso. Tira esse arquivo index.css. O app deixa. Report vitals pode tirar também. E tira essa função do report web vitals aqui, que não vai ser utilizado para essa aula no caso. Então vamos lá. Se a gente rodar, vamos lá, abrindo nossa aplicação. Certo. Abrindo nossa aplicação, lembrando com git bash na pasta do projeto. Git bash here, clica. Daí se a gente dá um npm run start, vai iniciar nossa aplicação na porta 3000 do localhost. Se tudo der certo. Aí, a página está em branco. Então, aparentemente, confere aqui, ó. Confere compiled successfully. Ou seja, deu sucesso. Lembrando, toda vez que você mexer em alguma coisa aqui, por causa do Rot Reload do React, já vai aparecer lá no nosso... Ó, por exemplo, vou colocar um Hello World. Aqui já vai, se você der um Ctrl S para salvar, já vai aparecer aqui, ó. Hello World. Beleza? Ou seja, salvou, já carrega automaticamente no navegador. Então vamos lá. Primeira coisa, falar sobre a componentização, né? Vamos criar um componente básico aqui, criar uma pastinha chamada components. Lembra, você pode pôr todo o HTML aqui e tal, não tem problema. Só não pode tirar essa classe app, que é... na verdade pode tirar sim essa classe app. Então, pode remover essa class name app aqui, não precisa. E daí o que a gente vai fazer é o seguinte: criar o nosso primeiro componente, certo? Como que a gente vai fazer isso?
digamos que eu coloco um H1 aqui. Um H1. Fecha H1 nesse Hello World. Certo? Dá uma conferida, já ficou com a formatação do H1, que é para títulos, né, no HTML. Recomendo vocês darem uma olhada no curso do Guanabara também. Eu vou deixar na descrição o curso de HTML5 dele, novo que ele lançou, muito bom. Então, beleza. Vamos criar uma pastinha chamada Components. E dentro da pasta Components a gente vai criar uma pasta chamada Header. Certo? Para criar a pasta, você clica em New Folder, né? O arquivo New File. Daí só criar um index.jsx. O que significa esse JSX? Significa que é um arquivo do tipo React, uma extensão do tipo React, que é o JS mais XML. No caso, a gente escreve os componentes que a gente cria no formato de XML, digamos assim. A gente cria nossas próprias tags HTML entre aspas. Pode dar um Enter, criou. Daí o que a gente vai fazer aqui? Criar nosso primeiro componente, certo? Então a gente vai importar sempre o React, sempre quando for criar um componente ou uma página, sempre quando for criar um componente ou uma página no React, você tem que importar ele para dizer para o arquivo, ó, é do tipo React e ele vai subentender ele por trás, entendeu? Ele vai ter coisas por detrás dele ali que já vai saber que é do tipo React, as funções, a função que você está exportando e tal. Como é um componente funcional, né? Vamos lá. Pode colocar export default, que é para exportar para toda a aplicação. O export default, você pode importar o seu componente de qualquer lugar da aplicação. O nome do componente, header, abre parênteses, chaves. Aqui dentro do parênteses, por ser uma função, você pode passar propriedades aqui, parâmetros, entre aspas. A gente já explica para vocês como funciona. E sempre dentro do componente, você tem que ter um return, para retornar, renderizar o HTML, no caso, os dados do front, né? Vamos lá, então. Nunca pode deixar sem uma div ou alguma tag englobando todas as outras tags, né? Vou colocar uma div aqui para facilitar. Tá vendo que já pode dar erro. E você pode também ter um conceito de fragment, que é você ter o conceito de fragment, que é você ter um sinal de menor e um sinal de maior, certo? É equivalente a uma div. No final das contas, a hora que ele transpilar, ele vai virar uma div. Isso aqui é mais para você poder criar todo o seu HTML dentro. Vamos lá. Daí aqui dentro a gente vai colocar o nosso H1 e em vez de ser o nome Hello World, eu vou colocar aqui Marcão. Certo? Daí o que eu vou fazer? Esse componente eu já posso importar ele lá no meu app. Vamos lá. Eu vim aqui. Para importar um componente, você só coloca como import, nome do componente. Ah, não. O que aconteceu? From a pasta que é components. Opa. Component. Components barra header. Opa. Certo. O que a gente vai importar de dentro do nosso header? O header. Certo? E a gente precisa, além de importar o header, a gente precisa também colocar ele aqui dentro. Tira esse aqui. Não, vamos deixar ele ali. E embaixo do H1 você coloca o nosso header. Vocês vão ver daí o que vai acontecer. Certo? Se a gente for no navegador, ele vai estar com um erro de importação. Vamos ver o que eu fiz de errado. Tá. Pronto. Perfeito.
Era só a importação que eu fiz errada ali. Fechou? E aqui vocês podem ver que já está importando o Marcão, né, que é o nosso componente, e o Hello World que já estava na app. Beleza, mas o que mais que eu posso fazer com o componente? Eu posso passar propriedades para o componente. Por exemplo, um parâmetro, uma variável para dentro do componente para substituir o texto que está lá. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, title igual, posso passar um texto Marcos do sódio, certo? Daí se a gente for lá, ainda não vai funcionar, né? Ainda não vai funcionar, mas a gente pode já remover também o H1. Se a gente for lá no nosso componente e colocar aqui, ó, nos parâmetros title e passar no lugar do Marcão que está estático o texto, passar um title, mas sempre que você for renderizar uma variável dentro do React, no caso por causa do JS, né? Você coloca entre parênteses aqui para renderizar no front. Daí vamos testar e já passou a nossa propriedade, né? Então esse é o conceito de props dentro dos componentes. Você pode passar texto, números, os valores, né? No caso, number, arrays, objetos. Então você tem uma infinita possibilidade para passar de props. Além do próprio, você também pode passar componentes HTML. Vamos lá. Tá, mas beleza. E onde eu uso esses componentes, por exemplo? Eu vou mostrar como exemplo aqui a Disney Plus, certo? Se você observar, a gente tem aqui, ó, esse banner, tem alguns filmes que são cards aqui com os banners dos filmes. Isso tudo são componentes. Por exemplo, eu poderia ter um componente chamado card, que eu só importo ele nesses outros carrossel aqui de baixo, ó, e eu posso importar ele várias vezes, por exemplo, com uma lista, né, de filmes, e com um único componente que você cria no código, você consegue reaproveitar e reutilizar ele, entendeu? Que essa é a ideia dos componentes, reutilização e deixar o código também limpo. Vamos lá. Se a gente observar, outra coisa que eu acho interessante de citar aqui, que se você vir aqui, não precisa fazer isso, mas por exemplo, se eu desabilitar o JavaScript aqui, olha o que vai acontecer a hora que eu recarregar a página do Disney Plus. Dá um F5. E ficou em branco. Por quê? Porque o que acontece? Na nossa DOM, deixa eu habilitar ele aqui para mim não esquecer. Na nossa DOM, lembra que eu comentei lembra que eu comentei daquela div, no caso root, tá vendo aqui, ó, dele está o web root, no nosso caso é root só. Ela não coloca o HTML, os componentes que a gente criou lá no React aqui dentro, porque está desabilitado o JavaScript. Por executar no cliente, ele rodaria o JavaScript, pegaria o HTML dos componentes que a gente criou aí das páginas e jogaria dentro dessa div webroot aqui. No caso, por JavaScript estar desabilitado, ele não carrega nada. Agora, se eu recarregar com JavaScript habilitado, vocês podem ver que já carregou, ó, dentro da webroot aqui, todo o HTML do site da Disney Plus, ó, tá vendo? E é isso, essa é a nossa DOM. No caso, no React, a gente trabalha com a DOM virtual, na hora que a gente está trabalhando. Que existem dentro do React, a gente trabalha com duas DOMs, né? Tem a DOM virtual, que é a que a gente trabalha, e tem essa DOM que é a do site propriamente dito. Beleza, fixado esse conhecimento da DOM e do porquê da componentização, né? A gente já pode vir aqui e a gente pode colocar o HTML que quiser aqui, colocar um span, colocar outras divs, aqui. E assim a gente vai criando a nossa aplicação. Daí, na próxima aula, eu vou trazer para vocês como estilizar esses componentes. Beleza, daí, no caso, né, com o Styled Components.
Já estou aqui com o roteiro aberto, daí na próxima aula vai ser o Styled Components. E é isso, pessoal. Se vocês ficarem com alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Eu vou respondendo, qualquer coisa eu crio também um Marcão Responde e faço um vídeo respondendo as dúvidas do pessoal. E é isso por enquanto. Tenham calma que a gente vai criar uma aplicação bem legal. Vou até dar um spoilerzinho aqui do design do Figma. Daí a gente vai fazer essa aplicaçãozinha, né? Na próxima aula, já utilizando o Styled Components, certo? Beleza, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever aqui do lado, curtir e compartilhar o vídeo com os amigos, beleza? E é isso. Tchau!